Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre lógica matemática, um assunto importante que você normalmente não vê nas escolas, certo? Nem no colégio, nem no ensino fundamental, nem no médio, e importante que cai muito em concurso, ok? Então, lá para a lógica matemática. Lógica matemática também é conhecida como lógica sentencial, formal, clássica, aristotélica ou bivalente. É a mesma coisa. Ok? Então, qualquer edital que vir, lógica proposicional, lógica sentencial, lógica formal, clássica, aristotélica, bivalente ou lógica matemática é a mesma coisa. Os editais podem estar vindo com nomes diferentes. Então, para começar, a gente fala aqui sobre alguns conceitos iniciais. Esse conceito é muito importante durante toda a lógica. Então, vamos lá para o primeiro conceito. Aqui fala sobre sentença. O que é uma sentença? É um conjunto de palavras ou símbolos matemáticos que exprimem uma ideia completa. Vamos ver aqui o exemplo de sentenças. Na língua portuguesa, a gente tem assim, ó, boa noite, é uma sentença. Qual o seu nome? Então, exprime uma ideia completa. Lê o livro, aula de matemática, Osnildo é professor de matemática. Então, isso aqui são exemplos de sentença na língua portuguesa. Na matemática, a gente pode dizer assim, ó, 2 mais 2 é igual a 3. Ah, mas isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. Aí a gente vai ver que o valor lógico da proposição pode ser verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é uma sentença matemática. X menos 4, 5 maior que 3, 4 maior que 1, todos são sentenças. Ó. X ao quadrado menos 6 mais 8 é uma sentença. Só que nem todas elas a gente vai ver que é uma sentença lógica, ok? Vamos seguir em frente. Agora a gente falando sobre proposição. O que é uma proposição? É toda afirmação que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ó, pode ser classificada como verdadeira ou ser classificada como falsa. Se você não conseguir classificar como verdadeira ou falsa, não é proposição. Então, é uma sentença, uma oração declarativa, a gente chama de afirmação ou negação. E, obrigatoriamente, a proposição vai ter uma informação completa, olha só, importante isso aqui, ela vai ter uma informação completa, com sujeito e um verbo obrigatório e um complemento, certo? Vai ter um verbo obrigatório, sujeito e complemento. Então, vai ter a informação completa. A simples encerra em um único sentido, uma proposição simples. Então, vamos verificar aqui que nem sempre, né, uma afirmação vai ser uma proposição. A proposição tem que ser classificada como verdadeiro ou falso, tem que ter obrigatoriamente um verbo. Então, verifique aqui. A lua é uma estrela, ó, o verbo é, aí tem um verbo, ó. Tem um sujeito que é a lua, o verbo é uma estrela, é um complemento. A lua é estrela, isso aqui é uma sentença verdadeira. Se é uma sentença verdadeira, é uma proposição. 2 mais 2 é igual a 5. Ó, é igual a 5, a sentença matemática, só que nesse caso é falso, mas é uma proposição. A Bahia fica no Nordeste. Verdade, é uma proposição. E 2 é um número primo. Lembrando aí que o número primo só tem dois divisores. Então, 2 é um número primo. É uma proposição também. Ok? Seguindo em frente. Vamos lá. Exemplos aqui de proposições simples. O edital da Polícia Rodoviária Federal optou por duas fases no concurso. Ó, optou aqui por duas fases no concurso. Verdadeiro ou falso? Isso aqui pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Então, se pode ser classificado como verdadeiro ou falso, é um exemplo de uma proposição. O sistema de concurso público é uma seleção justa. Alguns podem achar isso aqui verdade, outros podem achar isso como falso. É uma proposição. No Brasil, 12,5% da população fazem parte do serviço público, ou mais de 10%. Isso aqui é verdade, é que tem a fonte de onde nós tiramos. O estudo diário deve ser estimulado para futuros aprovados. Então, ó, estudar diariamente, né, deve ser estimulado. Então, se você pode classificar como verdadeiro ou falso, é uma proposição. E o que é uma proposição composta? A simples encerra em um único sentido. A composta vai ter esses conectivos, ó. Quando temos duas ou mais proposições simples ligadas com conectivos. O conectivo é o i, ó, chamado e, o ou é outro, ou. O se então,
e o se e somente se. Então, esses são os conectivos que nós vamos usar nesse tipo de lógica. Por exemplo, vou estudar e serei aprovado. É um exemplo de uma proposição composta. Sou policial ou sou professor. Ou estudo ou não serei aprovado. Ou. Se penso, então existo. Exemplo de proposição composta. É brasileiro se e somente se nasceu no Brasil. Então, outro exemplo de proposição composta. Beleza? Sempre ligada por conectivo. Então, preste atenção que esses conectivos que vão estar ligando proposições simples, que vai virar uma proposição composta. E sempre quando a gente falar de um conteúdo, a gente vai partir para exemplos práticos de concurso. Então, vamos lá. Olha só comigo. Caiu na Quadrix, né? Agente administrativo, julgue o item. A frase 2000 mais 22. 2000, mais 22. Não é uma proposição. Isso aqui a gente pode classificar como verdadeiro ou falso? Pode dizer que isso aqui é verdade. Não posso dizer nada, né? E pode dizer que isso aqui é falso? Também não posso dizer. Então isso aqui é errado. Não pode se classificar. Não é uma proposição. Perdão, isso aqui é certo, porque não é uma proposição, não é uma proposição, certo? Não é uma proposição, porque não pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Por próximo, olha só. Princípio da lógica matemática aristotélica. Esses princípios aqui é muito importante, porque tem questões que você souber o princípio, já dá para responder a questão. Então, toda a lógica aristotélica vai estar baseada nesses 3 princípios. Acompanhe aqui comigo. O princípio da identidade, ou seja, A é igual a A. Um indivíduo A é igual a um indivíduo A, um conjunto A é igual a um conjunto A. Princípio da não contradição, ou seja, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, só pode ser verdadeiro ou só pode ser falso. E o terceiro excluído, que só pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, só pode ser A ou não A. Não existe uma terceira opção, por isso é chamado terceiro excluído. Por exemplo, Zé é um estudante, se somente se Zé é estudante. Então, ele é estudante, se somente se ele é estudante. Esse aqui é o princípio da identidade, o 1. Não ocorre que Zé é estudante e não é estudante. Ele pode ser estudante e não estudante ao mesmo tempo. Então, é o princípio da não contradição. E Zé é um estudante ou não estudante. Ou seja, ou ele é estudante ou não é estudante. Não existe uma terceira possibilidade. Não existe essa terceira possibilidade. Ok? Então, baseado nisso, olha uma questão que caiu na FUNESP, Polícia Civil São Paulo, para delegado de polícia. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esse princípio foi inicialmente postulado por Aristóteles, em 384 a 322 a.C., e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são os inferência, a gente não falou nem nada de inferência aqui, né? Da não contradição ter sido excluída, então inferência aqui não serve. Da diversidade também não. Identidade, inferência não, a gente não falou. Então, identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Então, a letra D. Letra D. Nada de diversidade, só para você errar, não é isso? Então, entenderam aqui? Só você saber os princípios já ajuda a responder uma questão que caiu no concurso. Vamos lá para outra questão. Acerca dos princípios de raciocínio lógico, analisa as seguintes afirmativas. O princípio da identidade, indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Não, o princípio da identidade está dizendo isso? Vamos lá, o 2. Vamos ver aqui. Nesse caso, o princípio da identidade está dizendo que a proposição é verdadeira se ela é verdadeira. Então, sempre vai ser verdade se ela for verdade. Beleza. E é falsa sempre que ela for falsa. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdade também. Então, isso aqui é verdade, verdade. Olha o terceiro.
O princípio terceiro excluído indica que uma proposição pode assumir um terceiro valor, que poderá assumir? Não, tá errado isso. Ó, que não poderá assumir. Então a resposta é letra A, ok? Então, beleza? A gente finaliza aqui essa primeira parte de lógica matemática e tem diversos outros vídeos dando continuidade. Então é importante compreender como foram feitas as questões e depois a gente vai ter banco de questões com listas para você também exercitar. Beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.